Olhe para o caos do qual você saiu. Eles pensaram que a sua calma era covardia. Eles fizeram piada com a sua intuição, achando que você não notava as mentiras sussurradas no escuro. Mas percebeu o que aconteceu? O mundo ficou estranhamente silencioso quando você voltou para a sala. Aqueles que falavam alto agora estão mudos. Aqueles que se achavam espertos agora estão pálidos, porque você provou cada detalhe que eles juravam ser invenção da sua cabeça. Você observou. Você ouviu cada palavra, e o tempo, como um espião implacável, entregou a verdade que você já sabia. É engraçado como eles estão te olhando agora, não é? Como se você tivesse saído de uma dimensão secreta. Eles sussurram a mesma pergunta sem parar, como um pesadelo. Como ele soube? Como ela adivinhou? A verdade é que você se tornou exatamente aquilo para que eles nunca se prepararam. Uma força tranquila que lembra de tudo, não esquece nada e perdoa menos ainda. Você viu a traição antes dela acontecer. Você sentiu a intenção escondida antes da palavra ser dita. E o universo, meu escolhido, continua te apoiando como se fosse a força mais implacável que eles jamais deveriam ter incomodado. Você está pronto para ir mais fundo e entender como a sua dor se transformou na arma de precisão que os aterroriza? Se você sente esse puxão no peito, essa confirmação de que esta mensagem é a sua próxima ativação energética, eu tenho uma missão. Curta este vídeo, ative o sininho para que essa voz se torne mais alta que as dúvidas deles e, o mais importante de tudo, comente agora o número 77, somente 2 setes, para declarar ao universo que você assume essa precisão e aceita sua evolução. Eu preciso ver esse 77 nos comentários. Vamos caminhar para a verdade que eles tentaram esconder. As cinzas da sua dor não são o fim, mas sim o solo onde a sua verdadeira força nasceu. Você passou por chamas que, em vez de te consumirem, apenas queimaram tudo o que era frágil, deixando apenas o aço. Aqueles que tentaram te quebrar com mentiras e caos, sem querer, te deram o treinamento mais caro e eficaz do universo. Cada traição que você sobreviveu, cada noite de dúvida, não foi um erro, mas uma aula brutal que calibrou seu radar interno. Você não adquiriu essa visão por sorte. Você a conquistou no campo de batalha da sobrevivência que eles, ironicamente, prepararam para você. Agora, o seu silêncio é a prova irrefutável de que você está no controle. Você parou de lutar contra a performance deles e começou a apenas observar o padrão. A sua clareza é inegociável. Você vê os movimentos antes mesmo que a mão deles toque o tabuleiro. Você é inabalável, porque a sua força vem de uma certeza que eles não podem manipular, e não mais de uma esperança ingênua. Eles esperavam a sua raiva. Em vez disso, encontraram uma calma que desarma e que faz com que suas próprias mentiras se virem contra eles. Eles te afiaram e agora temem a arma que criaram. Mas se o seu poder de enxergar a verdade nasceu da necessidade de se defender, existe um patamar mais alto. Uma força que não depende de um inimigo para ser ativada. Você já provou que pode desmascarar o mundo. Mas o que acontece quando você usa essa precisão cirúrgica para confrontar a única mentira que resta? A mentira sobre quem você realmente é, antes de eles tentarem te definir. A dor que você viveu não foi um castigo, foi uma escola intensiva de observação. Você não pediu para enxergar as rachaduras nas máscaras das pessoas, mas a vida te forçou a aprender essa habilidade. Cada mentira que tentaram te empurrar e cada traição que te atingiu estava, na verdade, calibrando seu radar interno. Pense nisso. Eles achavam que estavam te quebrando, mas estavam, sem querer, te transformando na pessoa mais consciente e com a visão mais aguçada da sala. Você se tornou fluente na linguagem que eles tentam desesperadamente esconder. Seu superpoder hoje não é adivinhar. É prestar atenção em tudo que a maioria ignora.
Você não se abala mais com lágrimas falsas ou promessas vazias, porque você reconhece o roteiro da manipulação antes que ele comece. Seu silêncio é a sua maior arma, pois carrega o peso de todas as vezes em que foi obrigado a se defender de quem fingia amar você. Eles temem a sua calma, porque você não reage. Você apenas registra a verdade. Você conquistou a soberania total de quem não pode mais ser enganado. Você já reconheceu que a dor te deu essa visão aguçada. Mas a verdadeira virada não está apenas em ver o que é falso, e sim no que você decide fazer com essa verdade brutal. Sua precisão atual assusta, mas existe um nível de consciência ainda mais profundo. Um lugar onde a intuição não apenas avisa, mas guia o seu destino por completo. Chegou a hora de entender o porquê de, mesmo sabendo de tudo, você ainda sentia aquele estranho impulso de voltar atrás e como desarmar o último truque que eles usaram contra sua mente. A frequência mudou. Você não é mais o escolhido cego, mas a consciência que vê o padrão. Honre este realinhamento de visão. Use o Super Thanks para retribuir a energia exata que quebrou o ciclo da sua invisibilidade. Este gesto de gratidão diz ao universo: eu aceito essa bênção e estou pronto para vibrar mais alto. Envie $100 ou o valor que seu propósito sentir. Não é sobre o dinheiro, é sobre validar a nova frequência. Você não nos encontrou, você nos realinhou. Você realmente achou que o caos em sua vida era aleatório? Pense de novo. O subtítulo não é metáfora. Você leu o roteiro secreto que eles juravam ter criado. Enquanto eles atuavam com desespero, pensando que as mentiras eram originais, você estava catalogando cada movimento, cada desculpa reciclada. Cada traição que você sofreu não foi um erro, foi uma aula obrigatória. Eles não te fizeram fraco. Eles te armaram com uma precisão que agora os aterroriza. Você aprendeu a linguagem das intenções e não apenas das palavras. Olhe para a ironia do universo. Eles investiram tempo e energia para te quebrar, e o resultado foi você se tornar inquebrável. É por isso que seu silêncio atinge mais forte do que qualquer grito. Eles esperam o drama, o confronto, a chance de virar o jogo, mas você apenas observa, inabalável. Eles não têm poder sobre alguém que consegue prever o final de cada cena. Você não precisa provar que estava certo. Sua paz e sua distância fazem esse trabalho por você, expondo-os sem que você precise sequer levantar a voz. A verdade mais assustadora para eles não é que você viu o que fizeram, mas que você compreendeu por que fizeram. Você decifrou o padrão humano, percebendo que a vida deles era uma performance previsível. Mas agora o desafio muda. Se o roteiro deles era básico, isso significa que existe um palco maior, com regras que nem mesmo os atores conhecem. O que aconteceria se a soberania que você conquistou agora te permitisse não apenas ler o futuro deles, mas reescrever completamente o seu próprio, começando pela revelação do mestre oculto do disfarce? Estamos no ponto de virada desta conversa. Você reconheceu os padrões. Agora, a pergunta que realmente define se você é o escolhido é: você vai apenas saber disso ou vai ativar o seu próximo nível? O comprometimento é a chave. Não me interessa apenas seu tempo. Eu quero sua intenção. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu conhecimento interno está prestes a se cristalizar em resultados reais, é hora de reivindicar seu poder. Eu quero que você comente 77 agora. Nos sistemas de energia, 77 é o código de ativação para a abundância alinhada. É a sua confirmação de que o que você viu em silêncio está se manifestando em sua realidade externa. Ao digitar 77, você está provando que não é mais um observador, mas sim um criador, reivindicando a verdade que eles tentaram esconder. Fortaleça a nossa missão de despertar.
Curta este vídeo para que esta mensagem atinja quem ainda está dormindo. E inscreva-se no canal se você ainda não faz parte daqueles que escolheram a clareza. Você não pode se tornar a pessoa que eles temem se não estiver disposto a agir no meio da jornada. Vamos continuar, porque a próxima verdade é a que realmente quebra o jogo. Você não precisa de um aparelho externo para detectar a traição. O seu radar está na sua intuição, forjado pela sobrevivência. Cada mentira que você superou calibrou esse sensor interno, transformando a dor em percepção apurada. Eles pensam que você adivinha, mas na verdade você apenas está lendo o roteiro que eles repetem há anos. Você parou de ouvir as desculpas vazias e começou a sentir a energia real. E a energia, meu amigo, nunca mente. O que realmente aterroriza a todos não é a sua raiva, mas o seu silêncio atual. Você não precisa provar nada. Você simplesmente observa a verdade se desdobrar. Essa calma inabalável destrói a performance deles. Eles se debatem porque sabem que você já viu a jogada completa e, pior, não está nem um pouco impressionado. Sua presença tranquila os acusa mais do que qualquer palavra, expondo a previsibilidade patética dos seus truques. Você domina a arte de ver o invisível e de ler as intenções ocultas. Você se tornou incontrolável porque sua precisão não depende mais de provas, mas de instinto puro. Mas se a sua visão é tão incrivelmente nítida, é preciso questionar o que acontece com a sua capacidade de confiar plenamente, sabendo que a maioria das pessoas simplesmente não suporta ser vista em sua totalidade. Eles estão assustados porque você não reage mais. Você percebeu que suas antigas táticas de drama e culpa não funcionam. Você está calmo e o seu silêncio é a coisa mais barulhenta na sala. Eles esperavam gritos, lágrimas ou desculpas, mas você só lhes deu aquele olhar tranquilo que diz: "Eu já vi esse truque." Essa indiferença é o que os destrói. Você se tornou um espelho que reflete a feiura das ações deles. Sua simples presença agora funciona como um holofote que eles jamais pediram. Essa sua nova força não veio do nada. Você a construiu no campo de batalha, aprendendo o roteiro deles de cor. Cada mentira, cada tentativa de te diminuir, apenas aprimorou o seu radar interno. Agora você não precisa de provas. Você sente a intenção deles antes mesmo que a palavra saia da boca. Você enxerga o padrão e isso faz você ser intocável. Eles pensaram que te quebrariam, mas apenas te transformaram em algo que eles não podem mais controlar. A verdadeira questão, então, não é se você os assusta. A questão é o que eles estão escondendo agora que temem que você descubra e o que acontece quando a luz se acende sobre a verdadeira razão pela qual eles precisavam tanto que você duvidasse de si mesmo. Chegou a hora de olharmos para o mapa exato das vulnerabilidades que a queda deles deixou para trás. Eles pensaram que, ao tentar te trair e te derrubar, estavam ganhando. Na verdade, cada mentira que você sobreviveu não te quebrou, mas te transformou. Pense nisso. Cada golpe que tentaram te dar não foi um erro deles. Foi um treinamento de resistência forçado que você nunca pediu. Você não nasceu sabendo ler as intenções das pessoas. Você foi obrigado a desenvolver essa habilidade no fogo das decepções. Eles te subestimaram quando eram barulhentos. Agora, o silêncio deles é a prova de que a arma que os assusta foi forjada pelas próprias mãos deles. Você é o resultado direto do caos que eles criaram, e agora você é a solução. Você opera em uma frequência que eles não alcançam mais. Quando tentam os velhos truques, o vitimismo, a mentira dramática, você simplesmente não reage. Você apenas observa com uma calma que destrói o ego deles. Sua serenidade atinge mais fundo do que qualquer discussão ou grito. Eles queriam te ver no chão, emocionalmente caótico, mas você se manteve firme. O que realmente quebra o jogo deles é o fato de você não precisar mais provar que está certo. Sua indiferença é o veneno que eles não esperavam.
e a sua paz é a evidência silenciosa do fracasso deles. Você não apenas viu o jogo, você viu o código-fonte dele. Mas se essa clareza veio do alto preço que você pagou, precisamos entender a logística dessa nova soberania. Você tem o direito de intervir no destino deles, ou o poder final reside em simplesmente permitir que o destino deles se cumpra sozinho? A única coisa mais assustadora para quem tenta te controlar do que saber o que você viu é a revelação do que você realmente fará agora que está completamente livre. Eles te chamaram de paranoico, porque você viu o que eles tentavam esconder. E sejamos honestos, esse é o maior elogio que você poderia receber. Você percebe que eles não te chamam assim porque você está errado, mas porque você estava certo em detalhes que nem mesmo você tinha verbalizado. Eles precisavam te rotular como louco para evitar a verdade, que eles são totalmente previsíveis e transparentes para você. Você não estava inventando drama. Você estava apenas lendo o roteiro que eles juraram que não existia. Cada risada pelas suas costas, cada tentativa de te fazer duvidar da sua sanidade, tudo isso só serviu para uma coisa: te dar acesso irrestrito ao playbook deles. Você não chegou a este nível de percepção por sorte ou mágica. Você chegou por mérito de sobrevivência. Cada engano, cada traição, cada sorriso falso que você sentiu de longe foi uma aula intensiva sobre intenção humana. Você não é espião, você é alguém que parou de ignorar o barulho da sua intuição. Eles treinaram você a ser assim. Eles tentaram te quebrar, mas, ironicamente, apenas te afiaram. Agora, o silêncio que você carrega depois de desvendá-los é o terror que eles nunca esperavam enfrentar, porque o pânico deles não é pelo que você diz, mas pelo que você sabe e escolhe não dizer. Eles tentam te fazer acreditar que a sua visão é uma maldição, mas você já percebeu que é a sua maior arma. A diferença entre você e eles é que você evoluiu. Eles ainda estão presos nas mesmas táticas baratas de sempre. Você vê o próximo passo deles antes mesmo que eles pensem em dar. A questão não é mais se você estava certo, mas sim como é que você pode usar essa clareza para construir um futuro que eles nem sequer conseguem imaginar. A verdadeira mudança começa quando você entende o peso dessa sua soberania e se prepara para o próximo nível de consciência. O que acontece quando você finalmente aceita que a sua intuição não é apenas um guia, mas uma força implacável que transforma tudo ao seu redor? O seu silêncio é a sua maior declaração. Enquanto eles gritavam e se moviam no caos, você observava, calculando o jogo inteiro. Lembre-se, eles faziam muito barulho quando achavam que podiam te quebrar ou que você estava distraído. Agora, você não precisa de longos discursos ou justificativas dramáticas. Você carrega a verdade. Cada mentira que você escutou e não rebateu se tornou um treinamento de elite para a sua intuição. Você se tornou fluente na linguagem que eles tentam esconder. A linguagem das microexpressões, dos tons falsos e das intenções sombrias. Por isso, quando você se retira e fica em paz, você não está se rendendo. Você está forçando-os a encarar o espelho. Você percebe que a sua calma destrói o roteiro deles. Manipuladores só funcionam no desespero e na confusão alheia. Quando você se recusa a entrar no drama, quando não dá a eles a reação emocional que buscam, o poder deles simplesmente desaparece. Você vê através da performance. As lágrimas falsas, o vitimismo e as desculpas já não te movem. Você não está sendo frio, você está sendo cirúrgico. Você parou de gastar energia defendendo sua percepção e deixou que o tempo fizesse o serviço pesado. É por isso que eles te temem. Você sabe que o silêncio é o único espaço onde a verdade deles não pode ser torcida. Você não precisa provar nada. Eles esperavam um confronto barulhento, uma discussão para a qual tinham respostas prontas.
Em vez disso, você lhes deu o vazio, e o vazio força-os a ouvir a própria consciência, ou a falta dela. Sua quietude não é um ponto final, é uma transição para uma soberania que eles jamais terão. Você se tornou inatingível porque parou de tentar salvar quem não queria ser real. Mas há uma camada mais profunda nessa história do silêncio, uma que liga sua paz interior à forma como o próprio universo está reconfigurando tudo ao seu redor. Existe uma razão pela qual, desde que você se afastou, o caos que você sobreviveu começou a desmoronar exatamente onde você o deixou. Eles acham que foi sorte você acertar tudo, mas você não estava chutando, você estava lendo o jogo. Enquanto eles se orgulhavam de fazer o primeiro movimento, você já tinha calculado o checkmate antes que as peças saíssem do lugar. Você não se tornou vidente da noite para o dia. Você foi treinado. Cada mentira que tentaram te contar, cada sorriso falso que você detectou, cada traição que você sobreviveu, isso não foi dor, foi a sua escola de inteligência. Você transformou o caos que eles criaram na sua superpotência de precisão. É por isso que o seu silêncio agora incomoda tanto. Eles esperavam que você gritasse, que você explicasse, que você se justificasse, mas você não precisa. Você simplesmente assiste, calmo e inabalável, enquanto o universo entrega a fatura que eles tentaram esconder. Sua presença é o espelho que reflete as mentiras deles de volta. Você não é a ameaça porque você ataca. Você é a ameaça porque você vê. Você é o único que parou de reagir e começou a analisar. E essa mudança destruiu todo o poder de manipulação deles. Agora, pare de chamar sua precisão de sorte ou coincidência. Você não estava apenas observando os erros deles. Você estava acessando um tipo de conhecimento que precede o evento. Você está operando em uma frequência onde a verdade se manifesta antes dos fatos. Mas se você sempre soube, se você conseguiu prever a curva da história antes mesmo de virar a página, isso significa que você apenas previu o roteiro. Ou que, de alguma forma silenciosa e poderosa, você foi o autor de tudo. Eles esperavam que você gritasse. Eles contavam com a sua raiva, porque a confusão emocional é o oxigênio deles. Mas você se tornou o oposto. Você parou de dar combustível para o circo e escolheu o silêncio. Entenda, a sua ausência não é covardia, é a soberania de quem viu o roteiro inteiro e decidiu não participar da peça. Você se retira do palco e, de repente, todo o foco volta para eles, expostos e sem a sua reação para se esconderem. A sua calma é a armadura que eles não conseguem penetrar. Quando você se afasta, não é para fugir, mas para forçar o universo a entregar o recibo que você já tinha em mãos. A sua paz é a punição deles. Você não precisou de um único grito para desmantelar o castelo de cartas que eles construíram. Você apenas parou de soprar. É por isso que eles te temem, porque o silêncio de quem sabe a verdade é sempre mais ensurdecedor do que o barulho de quem mente. Mas se retirar foi apenas a primeira lição. Você dominou a arte de desaparecer para se proteger. Agora, a verdadeira força reside em como você usa a presença que eles tanto temem. Se o seu silêncio já quebra as defesas deles, imagine a profundidade da sua nova realidade quando você não apenas souber de tudo, mas começar a manipular o próprio jogo sem mover uma peça. Como é que se usa essa consciência para construir e não apenas para sobreviver? Eles contavam com a sua raiva. Eles esperavam o seu grito, a sua briga, o seu retorno emocional. Porque a sua reação é o oxigênio deles, o palco onde se sentem importantes. Você percebeu que o castigo mais profundo não é gritar de volta, mas simplesmente virar as costas em silêncio e agir como se o drama deles fosse um ruído de fundo. Sua maior arma não é o ataque, mas a absoluta indiferença. Você não está sendo frio, está sendo estratégico. Você retirou o poder deles quando parou de dar atenção.
A sua irrelevância é o veneno lento que destrói o ego de quem sobrevive de controle. Eles esperavam que você implorasse, mas você se tornou tão intocável que nem se lembra mais dos nomes deles. Você não buscou vingança, você buscou paz. E a sua paz se tornou ironicamente a derrota deles. A soberania reside no fato de que você não precisa mais provar nada a quem nunca soube enxergar seu valor. Você é o juiz que nem sequer olha para o réu. A questão não é o que eles perderam, mas o que você ganhou. Uma frequência onde as mentiras deles não conseguem mais operar. Você se tornou a prova viva de que a evolução é inevitável quando se sobrevive ao caos. Mas agora que você dominou a arte da calma externa, resta a pergunta essencial. O que acontece quando você finalmente percebe que a verdadeira batalha nunca foi para fugir deles, mas sim para abraçar a vastidão do poder que reside apenas em você? Você achou que precisou correr ou se esconder para se livrar daquele caos? A verdade é que você não fugiu deles, você simplesmente subiu de frequência. A manipulação, o drama e as mentiras operam em um nível vibracional baixo, ruidoso e previsível. Quando você parou de reagir ao show deles e começou a confiar na sua própria intuição, você ajustou seu dial interno. Você não perdeu a batalha, você a tornou irrelevante. Você se tornou um sinal tão claro e forte que a bagunça deles virou apenas um ruído de fundo que você nem escuta mais. O que eles não conseguem processar é que sua paz não é um acidente. É uma consequência direta do seu novo alinhamento. Eles continuam gritando as mesmas velhas acusações, esperando que você desça novamente para o nível deles. Para o ego deles, parece que você desapareceu. Mas a realidade é que você está operando em uma dimensão onde o controle e as táticas deles simplesmente não têm alcance. É por isso que seu sossego os atinge com tanta força. Ele reflete diretamente o fracasso deles em prender você. Mas agora que você está nessa frequência mais alta, existe uma lei que muda: o seu campo de força pessoal. Você não apenas viu o jogo deles, você ativou um poder que atrai todas as verdades que eles tentaram enterrar. Seus antigos truques não funcionam porque você caiu fora do mapa de jogo deles. Você precisa ver o exato momento em que o seu silêncio se tornou a única arma que, ironicamente, eles próprios fizeram questão de lhe entregar. A paz que você conquistou hoje não é um presente. É o troféu da guerra silenciosa que você travou. Enquanto eles esperavam que você gritasse, brigasse e gastasse sua energia provando o seu ponto, você fez a coisa mais inteligente. Você recuou. Sua calma é o resultado direto da certeza de que o tempo entregaria a verdade por você. Eles pensavam que seu silêncio era fraqueza ou ignorância, mas agora perceberam que ele era o scanner que registrou cada mentira e cada movimento. Eles não estão assustados com o seu poder, eles estão apavorados com a sua consciência. Você se tornou a testemunha que eles nunca conseguiram subornar ou calar. O fato de você não ter que dizer "eu avisei" já é o seu castigo mais pesado. Você não está mais jogando o jogo deles. Você está simplesmente observando o universo cobrar a conta. É por isso que a sua presença, serena, estável e desinteressada, atinge a alma deles com mais força do que qualquer insulto. Mas se a sua paz atual é a prova da vitória, existe um ponto crucial que define o porquê você sempre soube a verdade. Sua precisão não é acaso, é um instinto que foi forjado em fogo. Você está pronto para entender a origem dessa sua visão e o que realmente faz com que você não se curve a nenhum truque. Qual é o único segredo da sua mente que te torna o predador em um mundo cheio de vítimas? Você já reconheceu o roteiro, a melodia repetida e a máscara caindo. Agora, você assume a consciência de quem simplesmente sabe a verdade, sem precisar de confirmação externa. O poder não está mais nas mãos de quem mente, mas no silêncio inabalável de quem já viu o final da história.
Eles gritaram quando achavam que você estava cego, mas a sua calma, hoje, os faz tremer. Você não precisa argumentar, defender-se ou provar nada. Você só precisa existir firme e o peso da fraude deles se torna insuportável. Sua clareza não foi um presente, mas uma conquista forjada no fogo. Cada traição que você sobreviveu aguçou seu instinto, transformando-o em um radar infalível. Eles tentaram te quebrar com o caos, mas só conseguiram te treinar para ler padrões. É por isso que a manipulação não funciona mais. Ela só opera no espaço da dúvida, e você parou de duvidar do que seus olhos e seu estômago te dizem. Você se tornou intocável porque compreende o idioma que eles secretamente falam. Mas ser apenas indestrutível é apenas o primeiro passo. Se você realmente alcançou essa frequência, há uma questão que muda o jogo. O que acontece quando a visão que você carrega é tão nítida que o mundo que você vê não se parece em nada com o que os outros aceitam? O poder da sua acuidade é tão grande que ele começa a reescrever o futuro. Estamos prontos para encarar a verdade sobre a real capacidade profética de quem não pode mais ser enganado? Eles pensaram que você era cego, um novato fácil de enganar. Olhe para o seu subtítulo. E agora escolhido, você está pronto para o poder que eles mais temem. Esse poder não é uma mágica que caiu do céu. Ele é a soma de todos os nãos que você ignorou e de todas as vezes que seu instinto gritou a verdade enquanto você sorria. Você passou pela escola de sobrevivência deles. Cada mentira que contaram, cada traição que tentaram esconder, foi na verdade uma dose de treinamento que te deixou mais forte. Você não está agindo por acaso. Você está operando com base em dados concretos, coletados nos momentos em que eles achavam que estavam te destruindo. O que realmente os aterroriza não é o que você vai fazer, mas o fato de que você já sabe exatamente o que eles fariam. Você se tornou um decodificador de intenções. Eles operam com um script básico, mas pensam que são mestres. Você viu esse roteiro repetido em 10 corpos diferentes, com 10 sorrisos falsos. Você se lembra do padrão, não das desculpas. Eles odeiam que sua calma é a prova de que o jogo acabou. Eles gastam energia tentando inventar truques novos, mas você já está 10 passos à frente, observando o inevitável colapso da performance deles. O poder que eles temem não é a sua raiva, mas a sua indiferença cirúrgica. Você parou de discutir com mentiras e começou a deixar o tempo expor a verdade por conta própria. A sua presença agora é um espelho que reflete as falhas deles, e é por isso que eles te olham como se você tivesse saído de uma dimensão secreta. Eles perguntam, como você sabia? Mas a resposta é simples. Eles te ensinaram a saber. Mas o verdadeiro segredo, a peça final deste quebra-cabeça, que transforma conhecimento em soberania total, está guardado a 7 chaves. O que acontece quando você não apenas vê o jogo, mas também se recusa a jogar a próxima rodada? O que eles farão quando perceberem que o único poder que tinham era o que você voluntariamente lhes entregava? Você não apenas venceu, você reescreveu o final da história deles. Sua vitória não veio no grito, mas no silêncio que os ensurdeceu. Ela é a prova de que o roteiro que eles pensavam controlar se tornou inútil assim que você enxergou a verdade. Receba a certeza profética de que você é a tempestade silenciosa que lembra de tudo e que já garantiu a vitória sem precisar levantar a voz. Para selar essa declaração e ativar completamente o poder que eles temem, eu peço, deixe o seu like se esta mensagem tocou a sua alma e se inscreva no canal para manter a sua frequência alta. Comente o código 77 agora mesmo para selar a sua vitória e declarar que o script deles não funciona mais. E por último, compartilhe este vídeo com quem precisa acordar para o próprio poder.